Seja muito bem-vinda à nossa análise de perfil. Eu sou a doutora Fernanda Lima Dantas, dentista, mentora profissional, e eu ensino sobre marketing, experiência e vendas para dentistas que querem aumentar a sua base de pacientes particulares e fechar muito mais tratamentos. Vamos nós, então. Esse é um presente pela Semana do Dentista. Então, eu estou escolhendo algumas dentistas. Se você ainda quiser participar, ainda dá tempo. Comenta lá na minha última publicação para você participar. Eu estou sorteando 5 análises de posicionamento no Instagram. Então, hoje o perfil que nós vamos conhecer foi o primeiro perfil sorteado, e vocês escolheram para ser o primeiro. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vai ser o perfil da Isa. Vou dar aqui uma prévia para todo mundo ficar na mesma página sobre o perfil da Isa. Deixa eu pôr um pouquinho mais de zoom aqui e colocar para o outro lado. Perfeito, vamos lá. A Isa, ela é odontopediatra, né? Atende na cidade de Piripiri, no Piauí, nordestina, assim como eu. E hoje eu vou aqui trazer alguns pontos, fazer algumas análises para a gente ir juntas entendendo o que faz uma pessoa que está lá no Instagram, passeando, vendo um vídeo engraçado de gatinho, parar e prestar atenção no seu conteúdo. Então, a Isa, como eu falei, é odontopediatra, já tem alguns pontos muito positivos. Vou até dar uma prévia aqui sobre a Isa. Ela já participou de desafios, né? Há tempos atrás, eu fazia desafios, unia algumas dentistas e ensinava durante 20 missões, ensinava como produzir conteúdo do zero, e a Isa já participou de um desses desafios. Portanto, o perfil dela já tem alguns pontos muito bem trabalhados que eu vou mostrar aqui para você. Então, vamos lá. O arroba, né, o nome dela aqui em cima, tá ok, doutora Isabelle Aguiar. Provavelmente ela colocou esse B aqui porque talvez não dê para usar só o Isabelle Aguiar, então precisou colocar essa letra aí a mais. A gente tem um ponto muito positivo, que é a cidade direto aqui. Então, lembrando que uma das coisas mais importantes quando a gente fala em gerar desejo de consulta a pessoa precisa entender qual é a cidade que você está. E às vezes eu noto que vocês esquecem disso, né? Porque a gente está na nossa cidade e esquece de falar sobre isso. Então, traga, né, em evidência, logo aqui direto na sua bio, de vez em quando, traga isso na sua comunicação também. Então, você que é aqui de Fortaleza, você que é aqui de Piripiri, coloque isso na tua comunicação. Por quê? Porque é uma questão de lógica. Para a pessoa ir no teu consultório, ela precisa ser da tua cidade. Então, ela já tem uma frase, né? Então, ela tem um foco bem específico, cuido dos sorrisos mais sinceros de bebês e crianças. Então, ela é odontopediatra e tem foco ali em bebês e crianças. É mestranda, então, ela já traz pontos de autoridade aqui, é odontopediatra, traz o CRO, informação obrigatória, e um link aqui de agendamento, tá? Parte da bio, todo ok. O que eu já vou começar a pegar aqui, ó? Foto de perfil. E aí, como eu falei, como a Isa eu conheço o perfil dela, né? Eu tenho um pouco mais de liberdade nesse sentido, por entender a realidade dela e ter acompanhado de perto. Então, eu já sei que o posicionamento da Isa, a Isa é uma pessoa mais colorida. Então, quando eu vou aqui baixando o feed, eu já começo a entender, né? Mesmo quando ela não está de jaleco, por exemplo, a Isa gosta de estampas, gosta de cores. Então, para o nosso posicionamento aqui, ó, ficar coerente com a pessoa que você é, a gente precisa ter coerência e padrões em toda a nossa comunicação. Por que eu estou falando isso? Porque percebe como essa foto da bio aqui não tem cor nenhuma. Tá uma foto que poderia estar, por exemplo, uma harmonizadora. Tá uma foto que poderia estar uma ortodontista. Percebe? Não tem, eu não consigo ver, Isa. Você aqui, eu sei que é você, mas o teu posicionamento ficaria ainda melhor, por exemplo, se fosse essa foto aqui, ó, que também nem é tão colorida, mas se fosse essa foto aqui, por exemplo, né? Então, cuidado com principalmente agora, né? Por exemplo, fotos como essa aqui, a gente já vai conversar sobre ela, mais séria, né? Ó, você é um dentista que está sempre sorrindo. Quem te conhece sabe, né? Que você é uma pessoa aberta, que gosta de sorrir. Então, assim, por que não a gente trazer isso, né? Especialmente porque o teu foco são bebês
e crianças. Então, a gente precisa ter mais padrão no posicionamento. Então, quando o paciente chega no consultório, ele vai encontrar uma doutora Isa, que é colorida, que é divertida, e aí quando a gente não traz esses mesmos pontos para cá, direto, dá essa incoerência. Tu tá me acompanhando? É refinamento. Essa parte aqui é refinamento. Não está errado, a tua foto não tá ruim, mas eu não usaria essa foto. Apesar de ter um sorriso, eu não sei se pela própria roupa, não sei. Eu achei que tem uma quebra visual aqui entre a foto do perfil e a Isa do dia a dia. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, perfeito? Vamos para o próximo tópico, que agora você vai levar um carão. Eita, não deu nem 10 minutos, eu já vou dar carão, né? Vamos abrir esse link aqui para a gente ver o que tem? Olha lá. Doutora Isabela Aguiar, cuide dos sorrisos mais sinceros, beleza, é um link do Linktree, ok. Primeiro link, se a gente está falando de árvore de links, o primeiro sempre tem que ser o agendamento. Por quê? Porque o teu primeiro link é o que vai ter mais clique. Então, eu não posso direcionar essa pessoa para... Aqui eu já vi um vídeo no YouTube, né, com tempo de escovação, achei super legal, eu já vou te passar uma estratégia para você usar esse link, mas eu não deixaria ela aqui, tá? E muito menos em primeiro lugar. Então, o primeiro lugar é link de agendamento. Ter link para o Instagram no Instagram não faz sentido, então eu tiraria esse link aqui. E aqui vem uma coisa, você está com um gap por conta desse link, vou te mostrar. A pessoa clica aqui, certo? Queremos ouvir você, deixa uma avaliação. Deixa eu ver, cliquei. Vamos lá para a tela, deixa eu trocar aqui. Vai abrir Clínica Gerardo Aguiar, vai abrir a clínica que você atende. Mas olha o tamanho do problema, Isa. Só tem 2 avaliações aqui. E nem são avaliações em texto. Então, assim, esse link para divulgar aqui não tá legal. Porque o que parece? Eu sei que não é realidade. Mas o que parece? Parece que você não atende paciente. Parece que, por exemplo, você pode ser uma recém-formada, né? Ou não tem avaliação nenhuma. Então, isso aqui não é legal, tá? Então, voltando aqui para a tua árvore de links, eu tiraria esse da avaliação, tiraria esse do Instagram, deixaria esse agende consulta agora como primeira opção e, por último, deixaria aqui localização da clínica, porque já abre no Maps, isso aqui é legal, tá? Isso aqui pode deixar, ok? Consiga mais avaliações para o seu Google, trate o seu Google melhor. Então, eu sei que é o Google da clínica, talvez você tenha o seu. Minha sugestão coloque o seu Google com as suas avaliações, o seu, perfeito? Vamos voltar para o Instagram, então? Aqui. Então, o principal ponto aqui para esse momento é ajeitar esse link. Aí eu venho para os destaques, certo? Aí eu tenho feedbacks, pilates, clínica e frenectomia. Isa, cadê teu destaque, mulher do céu? Pouquíssimo destaque. Não estou vendo uma apresentação sua. Aqui em clínica, eu acredito que seja a clínica que você dá aula, né? Eu imagino que... Ah, não, nem é. Ó lá, nem é. É a clínica que você atende mesmo, né? Ó, cuidado com esse tipo... Eu sei que isso aqui faz 58 semanas, tá? Mas cuidado com o Instagram que vira, tipo, diário. Vou explicar o que eu quero dizer. Quando eu falo aqui, chegando sexta no meu cantinho preferido, vocês têm que entender que o seu Instagram, ele não é o seu diário. Ele não é para falar da sua vida. Ele é para abordar dores, desejos e gerar identificação com pessoas que tenham problemas que você resolve. Se você gira essa chave, você começa a entender que não é o meu cantinho preferido. Não é exatamente um problema, mas poderia ser melhor. É aqui onde eu vou te atender. É aqui onde eu preparo tudo com muito carinho para te atender. Então, você está comunicando com uma pessoa e não fazendo um registro autocentrado da sua vida, tá? Então, cuidado com esse tipo de legenda. Ok, que legal. Tonicão sempre me ajudando a ensinar a escovação aos pequenos. Eita, peraí, que foi rápido, eu não consegui ler. Tentando alcançar a tão sonhada geração de zero cárie. Boa, isso aqui tá bom. Princesa corajosa. Olha a Isa, sorridente, colorida. Isa, sorridente, colorida. Para mim, isso aqui tá... Ó, Isa, sorridente, colorido. A gente precisa reforçar isso na tua comunicação. Ó, o tonicão, isso é legal. Isso é muito legal. Frenectomia, então trabalho aqui com bebês.
retorno de frenectomia, com melhora da mamada, já colocando a língua no céu da boca, mamãe feliz. Hora de soltar a língua do Arthur, muito bom. Seria legal também. Ah, eu lembro desse vídeo, você fez isso aqui no desafio, eu lembro perfeitamente desse vídeo. O que eu ia dizer? Perdi. Eu fui lembrar do vídeo e perdi. Volto já. Não teve princesa por aqui. Retorno de frenectomia. Então, ó, como você já está mais avançado, eu também vou dar algumas orientações mais avançadas para você, tá? Então, quando eu falo começando amanhã com retorno de frenectomia, eu estou trazendo o procedimento frenectomia com um foco maior, certo? Agora, se eu, ao invés de focar no procedimento, focar no problema resolvido, eu teria colocado a legenda maior ao que você escreveu embaixo. Mais uma princesa com a língua solta e mamando super bem. É isso que a gente precisa reforçar, é isso que a gente precisa trabalhar. É o problema que você resolveu. Então, aí você pode contar a história. Essa mãezinha estava super aflita, porque e outra, sempre que possível, usar o nome, né? A fulaninha não estava mamando bem, ela, mãe de primeira viagem, estava super preocupada, e em uma consulta com a frenectomia, pode até falar, então a frenectomia, ela se torna o instrumento para resolver o problema. Se você entender isso, você se comunica melhor. Então, o procedimento, a tua comunicação, ela não pode girar só ao redor do procedimento. O procedimento é a solução para tirar a pessoa que antes estava com um problema e agora não tem mais aquele problema. Então, o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar sobre o problema, eu tenho que falar sobre a vida da pessoa resolvida. E, por acaso, o que eu fiz para resolver isso aqui envolveu um procedimento. Afinal, a solução é a pessoa ter te encontrado, porque você é a profissional certa. Percebe? Então, a gente tira o foco do procedimento, o foco total do procedimento, e mostra que o procedimento é o que gera a transformação que ela busca. Então, essa mãe que hoje está aflita, que o bebê não está mamando bem, quando ela vê isso, ela diz, nossa, será que meu filho está com isso também? Será que não é isso que meu filho precisa fazer também? Então, isso gera identificação e, consequentemente, desejo de consulta, tá? Eu levei muito tempo para entender como fazer isso aqui, que eu ensino assim hoje, né? Vamos nós. Posição ideal da língua em repouso no céu da boca. De reavaliar esse príncipe que agora está com a língua solta. Ajuda. Pronto, aqui sim, ó. Aqui já foi. Aqui tá bom. Obrigada pela confiança, linguinha solta. O que eu quero? Eu quero saber quais são os benefícios para o bebê, quais são os benefícios para a mãe dele ter a língua solta. Né? Porque às vezes eu coloco aqui, mas deixando a sua linguinha solta. Ótimo, legal, interessante. Mas qual é o benefício real? Ele vai mamar melhor, ele vai respirar melhor, você tem que trazer mais desses benefícios. Do que significa o bebê estar com a língua do jeito certo. E por que isso é importante, tá? Senti falta de diversos destaques aqui, tá? Pilates, por exemplo, é uma coisa que eu sei que você se dedica, usa como conteúdo de conexão. Se você não sabe do que eu estou falando, seja minha aluna, porque eu ensino um método de conteúdo. Então, isso aqui é conteúdo de conexão. Legal, ótimo. Não tem problema algum. Pode fazer parte do teu posicionamento. Inclusive, você pode, aqui no teu próprio feed, trazer algumas fotos também sobre essa conexão, né? Senti falta nos destaques de uma apresentação sua, tá? Isa, você tem um problema que todo mundo gostaria de ter, que é a sua cutis rejuvenescida. Você parece uma bebê, mesmo que você não seja. E por que eu estou falando isso? Porque é importante que a gente reforce quem você é, a profissional incrível que você não começou ontem. Porque se eu for olhar só para o seu rostinho de moça bonita, pode parecer que você, de repente, começou faz pouco tempo. E eu sei que não é o caso. Então, aqui na tua bio não sei quanto tempo que você é formada. Aqui eu não tenho nenhuma... Sejam todos... Opa, tá aqui, tem. Eu ia dizer que não tem uma apresentação, mas tem, né? Que tu é esperta. É isso aqui mesmo. Pronto, tu pode repostar isso aqui, se tu não quiser fazer, tu pode repostar isso aqui nos stories e deixar salvo como uma apresentação, tá? Você falou aqui sobre o tempo de formação. Deixa eu ir falando mais à frente, ó, legal essa apresentação com vídeos
vídeos do atendimento. Isso aqui é muito legal. Ai, que lindo! Olha esse olhar, que coisa mais linda. Essa criança se sinta acolhida. Beleza. Ó, eu quero que você fale mais sobre tempo de formação, sobre elementos que te trazem ainda mais autoridade, tá? Então, você é mestranda, né? Então, reforça isso, principalmente quando você estiver lá no período de aula, então, que está fazendo mestrado, que o mestrado vem depois da especialização. Então, é importante você estar reforçando a tua trajetória na odontologia para que o teu perfil tenha mais autoridade, tenha mais força. Você já tem autoridade, mas quando a gente comunica isso, as pessoas vão entendendo melhor a nossa jornada e a gente ganha mais força, mais credibilidade, tá? Isso aqui eu também lembro que foi feito na época do desafio. Eu lembro perfeitamente. E ó que legal, vou trazer para vocês agora, tá? A Isa colocou aqui, seu bebê tem a língua presa, não faça o pique antes de ver esse vídeo. Né? Por que a gente trabalhou esse título? Porque é muito comum mães que estão com bebês que têm a língua presa fazer o tal do pique. Então, ela usa uma comunicação em uma linguagem que é a linguagem da mãe, que é o que a mãe escuta. Então, ela consegue, dentro desse título, chamar a atenção de quem tem o problema que ela resolve, porque ela está falando a língua da pessoa. Agora, Isa, esse post aqui me ajuda a te ajudar, tá? Isso aqui, por que eu vou falar sobre isso? Porque você consegue, principalmente porque você fez fotos recentes, né, bem atualizadas. Então, assim, aqui tá uma coisa muito ChatGPT, né, uma coisa muito, como é que eu posso dizer? O nosso cérebro, ele já está muito adaptado. E aí, quando a gente olha um perfil que tem cara de ChatGPT, que tem cara de propaganda, o cérebro já rejeita. Então, se você trouxesse ou só a foto mesmo aqui, de repente trazendo alguma história, né? Como você aprendeu, trazendo algo ou da sua trajetória, ou alguma história de paciente, ou eu iria preferir, eu tenho certeza que esse post ia performar melhor, tá? Então, cuidado com esse tipo de post aqui, que é só aquela agende sua consulta, porque só parece que a tua agenda está livre, tá? Outra coisa, cuidado com a comunicação. Tá parecendo que tá muito com cara de agência, assim, de que não foi você que fez. Não é exatamente um problema, no entanto, perfis que são mais pessoais, no sentido da pessoa saber que é a dentista que faz, performam melhor. E eu vou dizer isso e até fazer uma chamada aqui, porque você já colheu resultados disso. Né? Você vê aqui com posts completamente imperfeitos, como esse aqui, se a gente for olhar a nível de design, não está um super design, mas como ele tem uma boa copy, né? Eu tive aqui ó, muito mais comentário, as pessoas se conectando, nada de pique. Então, assim, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque você já sabe que funciona. Então, dá para a gente melhorar isso aqui? Dá para a gente melhorar isso aqui. Mas tem que ter esse cuidado, porque quando você torna a sua comunicação engessada demais, as pessoas se afastam. Então, eu daria alguns passos para trás nesse sentido aqui, ok? Agora que beleza, vi que teve um vídeo bem produzido, vi esse aqui. Você sabe o que essa luz pode fazer? Ó, aqui você está dando foco no procedimento, uma vez mais, né? Na laser terapia. Mais uma vez, a gente precisa tirar o foco do procedimento, que é a laser terapia, e mostrar mais a jornada. Então, por exemplo, o que é que funcionaria melhor do que isso aqui? Se você conta uma história de uma mãe que levou um bebê e fez e precisou da laser terapia, né? Ó, esse tratamento auxilia na cicatrização, reduz dores e desconfortos. É um grande aliado em situações como o nascimento dos dentinhos feridos na boca pós-operatório. São 3 dores completamente diferentes. Se eu quero falar com mães de bebês e crianças, já são dores diferentes, bebês e crianças, mas vamos falar em bebê. Se eu estou falando de nascimento do dentinho, isso aqui funcionaria melhor assim. Nascimento dos dentinhos sem desconforto é possível e hoje eu vou te provar. Funcionaria muito melhor do que eu já entregar a solução assim de cara. Do tipo, você sabia que a laser terapia pode ajudar no cuidado com o seu filho? Porque nenhuma mãe pensa isso. Nossa, que dia bom para eu fazer laser terapia. Nenhuma mãe pensa isso. Então, eu tenho que criar a curiosidade, o desejo pela laser terapia, tá? Quem tem interesse pelo procedimento é dentista.
a mãe, ela tem um problema. Então, qual é o problema? O filho dela está dando trabalho com o nascimento dos dentinhos, está incomodado, está coçando, está com ferida na boca. Então, a gente precisa falar mais sobre o problema e mostrar pessoas que já tinham esse problema, te conheceram e hoje não tem mais esse problema. Funcionaria melhor, tá? Outra coisa que eu quero que você preste atenção é em relação a títulos, né? Se eu observar, essas três estão fixadas, mas olha quantas publicações completamente sem título, né? As de conexão, beleza, isso aqui é isso mesmo, isso aqui você sabe fazer como ninguém. Mas as outras, eu não tenho título, eu não sei do que se trata. Eu acho que, como foi um congresso, né, eu imagino que foi uma sequência, então não vou considerar tanto. Mas a gente precisa trabalhar melhor os títulos. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui merecia um título. O cuidado não termina na cadeira, continua no sorriso que a criança leva para casa e na lembrança que fica. Organizar esses kits é parte da minha forma de mostrar que o consultório também pode ser um lugar de acolhimento, carinho, boas memórias. Muito bom. Seria muito legal aqui eu ver alguns pacientes recebendo os kits, né? Mas ficou legal esse time-lapse que você fez, a gavetinha dos brindes, legal. Isso é bacana de mostrar. Mas se você tivesse intercalado aqui, ou até no teu feed mesmo, né? Alguns pacientes recebendo, escolhendo, então podia mostrar ali o paciente escolhendo, né, dentro da gavetinha. A gente pode explorar isso um pouco melhor, tá? Esse aqui, ó, por exemplo, é um post que eu não faria no teu perfil. Por quê? Porque ele só tem informação textual, a não ser que fosse um post de atração, mas aí é papo para um outro momento. Mas um post assim, ó, assuntos, eu vou explicar. Assuntos que tenho que esclarecer todos os dias no consultório. Olha como tu aborda coisas completamente diferentes dentro do mesmo post. Dente de leite não precisa tratar porque vai cair. Aí tu já é um mito, né? Aí tu já desfaz o mito aqui. Precisa, eles têm função importante na fala, mastigação e no espaço para os permanentes. Aí no outro, chupeta e mamadeira não causam problemas. Uso prolongado pode alterar a mordida, fala e respiração. Outro problema diferente. Aí depois, primeira consulta só quando nasce todos os dentes. É muita coisa para um carrossel só. Você pode destrinchar isso aqui em três posts diferentes, abordando cada um desses problemas. Por exemplo, primeira consulta só quando nasce todos os dentes. A gente pode trabalhar isso aqui como qual é a hora certa, a hora perfeita de levar o seu filho no dentista pela primeira vez. Por quê? Porque aí eu não entrego a informação na primeira tela, eu faço a pessoa ter a curiosidade de, qual que é a hora? Eu tenho que levar meu filho a primeira vez no dentista e eu não sei qual é o momento certo de fazer isso. Então, eu posso ter um post informativo, que seria um post de consciência, um post informativo, mas que é uma pílula. Gente, Instagram não é local para a gente ficar dando aula. Não é local, não à toa, ó, vocês estão aqui, estão comigo, eu trago vocês para onde? Para o YouTube, que é onde a gente se aproxima um pouco mais, é onde eu consigo explicar melhor o meu raciocínio. O Instagram é rápido, então quando eu tenho uma informação que eu preciso de mais tempo, eu posso me delongar nesses conteúdos, mas em outro local. Aqui no Instagram é ligeiro bala, tá? O que mais? Feedback. Feedback é bom. Olha lá. Feedback comprova, tá? Eu faria só o contrário, tá? Essa foto aqui da mãe com o bebê e tudo mais na primeira, e aí eu traria uma frase que ela falou no feedback como título. Vamos ver aqui, ó, como eu faria exatamente. Não poderíamos ter escolhido odontopediatra melhor. Acompanhar meu bebê. Hoje vejo meu João Guilherme mamando com mais leveza, ficando saciado por mais tempo. Ó, que legal. Tá aqui, gente. Olha esse feedback dessa mãe, como entrega tudo que ela tá procurando. O que ela queria? Ela queria aprender sobre laser terapia? Ela queria. Não, ela estava com o filho. Aqui, ó, que não ficava saciado com a mamada, gorfando bastante, crise de engasgo, e hoje ela vê o bebê dela sem nada disso. Ou seja, percebem aquilo que eu estava falando? A jornada desse teu paciente era uma pessoa que tinha um problema, te conheceu e hoje não tem mais esse problema. Então é isso que a gente tem que abordar, e não o procedimento, não só o procedimento que foi feito. Então eu poderia trazer essa foto aqui com o título,
meu João Guilherme, hoje, mamando com mais leveza, saciado, com poucas gorfadas e sem crise de engasgo. E aí, no carrossel seguinte, né, na outra página, eu traria o feedback completo. Por quê? Porque quando eu falo, olha, o João Guilherme estava desse jeito, ele me conheceu, e agora a mãezinha dele está dando aqui o feedback que é assim que ele está hoje. Então, isso conecta com quem? Com quem está passando pelos mesmos problemas. Isso gera desejo de consulta, isso gera desejo de resolver esse problema a partir da identificação, tá? Agora, quando eu só solto o feedback com um textão para a pessoa ler, eu diminuo a probabilidade, porque é um texto grande, nem todo mundo vai parar para ler. Então, eu tenho que trazer mais foco, poderia até grifar, né? Fazer igual que eu ensino para vocês, grifado para ficar melhor de ler, e trazer as principais partes desse feedback aqui na frente, junto com essa foto, tá? Outro ponto, você pode usar esse feedback aqui para produzir mais conteúdo. Por exemplo, aqui quando ela fala atender uma mãezinha de primeira viagem tensa, como eu, não é fácil, não é nada fácil. Então, você pode, por exemplo, orientações para uma mãezinha de primeira viagem que está tensa. Percebe como você pode usar o próprio feedback para construir mais posts que conectem com pessoas que são exatamente como essa paciente que você atendeu, que estava passando pelos exatos mesmos problemas que ela estava passando. Tá bom? Então, você pode pegar desse feedback aqui, e produzir mais conteúdo. Outra coisa aqui, que agora que eu estou lendo aqui, eu entendi, ó, o que ela colocou. Cheguei no consultório cheia de dúvidas, nervosismos e receios por ter que acompanhar o meu bebê em um procedimento cirúrgico que até no dia eu achava desnecessário, mas eu estava tão equivocada. Você pode usar esse feedback também para explicar o porquê que essa mãe antes achava desnecessário e por que ela mesmo viu que ela estava errada. Então, eu posso trazer isso aqui como um conteúdo, do tipo, essa mãe achava desnecessário, mas eu provei que ela estava equivocada. E aí você vai colocar como é que ele estava, como é que ele ficou, e o porquê que ele precisou fazer esse procedimento, e como melhorou na qualidade de vida deles dois ter te conhecido, ter acesso a um profissional tão bom quanto você. Percebe como isso gera muito mais desejo? Eu estou falando aqui, disso aqui você consegue tirar minimamente uns 5 posts, só desse feedback aqui. E aí a gente tem que focar em falar a língua dos pacientes, parar de falar dentitez, porque quando a mãezinha vai falar sobre o caso, né, sobre o filho dela, ela não fala assim, como você trouxe aqui nesse post, ó, ela não usa essa linguagem aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui. O uso prolongado pode alterar mordida, fala e respiração. Ela não fala assim, o meu filho estava com a fala e a respiração alterada. Ela não fala assim. Ela vai falar como? Poucas gorfadas, sem crise de engasgo. É isso que você tem que abordar, são essas palavras que você tem que trazer na sua comunicação. Entendeu? Isa já é boa com a parte da comunicação, né? Aqui é refinamento. Então, atenção a essa manchinha no dente do seu filho. Interessante, a gente está falando aqui sobre manchas no dente. Então, tem muita mãe que olha e diz, o que é essa mancha aqui? Então, faz sentido abordar isso aqui, tá? Agora, Isa, gente, eu sei que vocês amam prevenção, eu também amo prevenção. Prevenção é a base da odontologia, a gente está de acordo com isso. No entanto, vamos falar mais de problema? Vamos falar mais de problema mesmo, assim, das pessoas que estão passando por problemas hoje. Por quê? Porque essa pessoa que hoje está passando por um problema, que teve um filho que teve um trauma, que hoje o filho não está mamando direito, o filho está dando trabalho para escovar os dentes, ela tem um problema. E o que faz as pessoas levarem os filhos num profissional é um problema. Entende? Então, não que prevenção não seja, né? Não seja importante, lógico que é importante, mas a gente convence da prevenção no consultório. No Instagram, eu quero você falando de problema. Então, eu quero você falando de criança que dá trabalho para escovar o dente. Eu quero você falando de língua presa. Só que aí o que tem que tomar cuidado? Para você ver quais são os problemas que geram mais desejo de consulta para você. Porque, às vezes, também
como a tua comunicação já está mais refinada. Eu vejo aqui, ó, língua presa, dente amarelado. Mas às vezes você está falando de problemas muito pulverizados e tem alguns problemas que são melhores do que outros para abordar, no sentido de gerar desejo de consulta. Então, agora é a parte de refinar, no sentido de os pacientes já estão chegando via Instagram? Já, ok. O que chamou a atenção no meu perfil? Qual foi o post? Então, a gente precisa começar a identificar quais são esses posts que funcionaram melhor para que você possa replicar, para que você possa colocar tráfego. Inclusive, o principal problema do teu perfil, Isa, é isso aqui, ó. Quantidade de seguidores, é pouca gente. Você está com pouco seguidor. Isso me mostra que provavelmente ou você está investindo muito pouco em tráfego para atração de novos seguidores, ou você não está investindo em tráfego. E aí, gente, depender hoje, em pleno 2025, depender do orgânico, né? Considerando aí que você cobre consulta, poxa, uma consulta que você faça vindo de um paciente que você atrai pelo Instagram, seja de maneira direta, né, do paciente vindo pelo Instagram, ou seja de maneira indireta, alguém indicando, mostrando no teu perfil como portfólio, paga. Então, invista em tráfego, aumente essa quantidade de seguidores. Perfeito, essa foi a análise da Isabelle Aguiar, odontopediatra, né? Espero que tenha sido útil. Eu foquei bastante aqui no feed. Ah, tá, eu vou, para terminar, para a gente concluir com chave de ouro. Eu olhei stories aqui, e eu não sei se foi pelo dia, mas não tem um link para agendamento nesses stories hoje. Então, trabalhe sequências 3D. Se você não for minha aluna, venha ser, para eu lhe mostrar sequências que geram conversão lá pelos stories. E eu preciso de um link de agendamento aqui. Perfeito, Isa. Foi uma delícia passar esse momento com você. Espero que tenha sido útil, que tenha sido muito prático. Vá fazer essas alterações. Um feliz dia do dentista. Que Deus te abençoe. E vamos para cima evoluir muito, muito juntas. Se fez sentido para você essa análise, se você entendeu que precisa refinar sua comunicação, seu posicionamento, melhorar seu marketing, eu vou deixar aqui embaixo um link para você fazer um raio-x, para a gente ver como é que está o teu consultório e dê o próximo passo junto comigo. Venha fazer parte do meu time de mentoradas, onde eu acompanho de perto, onde eu direciono o seu posicionamento. E não só isso, a gente trabalha posicionamento, experiência do paciente e vendas para que você consiga faturar muito mais ainda esse ano. Um beijo e a gente se vê na próxima.